Caso a revista tenha lhe devolvido os pareceres com a decisão editorial de revisão, você tem boas chances de ter o artigo aceito para publicação. Conseguir um desfecho positivo agora vai depender de sua resposta aos comentários e dos ajustes feitos no manuscrito. Há algumas considerações e dicas sobre como estruturar sua resposta. Isso é decisivo num artigo. Vamos lá. Os pareceres geralmente são enviados aos autores em um documento PDF com uma organização de texto que o próprio revisor definiu, tá? Seguindo o seu estilo. Para ilustrar, eu vou usar um exemplo de um processo editorial aberto. Algumas revistas publicam, junto com os artigos, os pareceres e as respostas dos autores. Esses documentos são bem interessantes, pela riqueza que em muitos casos oferecem. E também são muito úteis para compreendermos a decisão editorial da revista. Bem, eu vou usar alguns pareceres de um artigo publicado lá na BMC Public Health. Esses arquivos que eu estou mostrando são os que os autores receberam ao final da primeira rodada de revisão por pares. Perceba que nesse primeiro exemplo que o revisor escreve em tópicos, numerando os seus apontamentos aos autores e segmentando segundo as seções dos artigos. Já nesse segundo caso, o revisor adota um estilo corrido, sem diferenciar seções. Como comentei, cada revisor escreve de acordo com seu próprio estilo. Tá? Bom, uma vez recebidos esses arquivos e a revista decidindo pela possibilidade de representar o texto, o autor iniciará a organização de sua resposta. As normas da revista variam, mas em geral você vai ter que preparar 3 documentos. O primeiro é uma carta-resposta, em que, um a um, todos os pontos levantados pelos revisores são respondidos. O segundo é o arquivo do seu manuscrito, com todas as modificações realizadas marcadas com o revisor do editor de texto, ou então em negrito, ou então com um realce amarelo, ou com texto em vermelho, ou qualquer outra forma que a revista indicar. Por fim, o terceiro arquivo será a nova versão do seu manuscrito limpo, sem as marcações de alteração. Receber os pareceres com possibilidade de revisão pode gerar alguns sentimentos mistos. Eu quero destacar o positivo. Ao possibilitar o envio de uma nova versão do texto, os editores mostraram um interesse na publicação. Em algumas revistas, isso significa que seu artigo estará entre os 15% que chegaram nessa fase. E uma boa resposta, uma boa nova versão do texto, provavelmente viabilizará a sua publicação. Bom, e também pode haver um certo sentimento negativo, porque pode gerar uma certa frustração, os comentários que os revisores mandaram, você pode considerar alguns injustos, imprecisos, mas calma. Então, aqui vai a primeira dica desse vídeo. Ao receber o e-mail com a decisão editorial contendo os pareceres, leia tudo e, se preciso, deixe o texto descansar 1 dia, 2 dias. No momento seguinte, comece a analisar os pareceres em detalhe. Isso ajuda a ter uma perspectiva mais construtiva, mais ponderada ao começar a redigir a resposta, tá? Agora comento um aspecto fundamental dessa etapa e vai mais uma dica. Como a resposta tem de ser muito clara e precisa, dispor de um documento organizado é essencial, sendo padrão copiar cada ponto indicado pelos revisores e colar em um documento novo, sinalizando que aquele texto colado é do revisor. Vá fazendo isso até contemplar tudo que os revisores escreveram. Ao lidar com um parecer em texto não estruturado, siga a mesma lógica, tá? Copie o texto referente a um ponto e quando o revisor muda de assunto, quando ele passa a comentar um outro aspecto do seu texto, pare e cole o novo trecho mais abaixo para responder cada um deles isoladamente. Aos poucos, o seu documento em branco vai ficando povoado com os tópicos que você precisará responder. Com todos os comentários separados, vem aí uma outra dica bem importante. Identifique o que precisa ser feito em cada comentário. Essencialmente, poderá haver solicitações para deixar alguma parte de texto mais clara, outras solicitações para ampliar aspectos de sua parte do texto, seja da introdução, aspectos metodológicos, da discussão, o que pode implicar em grandes mudanças de texto, ou eventualmente ajustes menores, e podem ser feitas solicitações para realizar novas análises de dados. Avaliando de forma ampla o que precisa ser feito, separando as solicitações simples daquelas que vão exigir um maior tempo e esforço, você vai conseguir definir um plano de ação. Pessoalmente, eu acho melhor ir aquecendo, resolvendo algumas demandas mais simples e deixar as mais trabalhosas para o segundo momento. A não ser que haja uma solicitação mais estrutural, como refazer análise, reduzir tamanho de texto, ou reescrever partes muito grandes do artigo. Nesses casos, o melhor é começar pelo mais difícil, pelos ajustes estruturais, pois eles podem impactar nas mudanças menores lá. Mas cada um pode definir a sua melhor estratégia. O importante mesmo é redigir a resposta de forma bem
organizada e constante ao longo do prazo concedido. Ainda quanto à organização da carta-resposta, eu gosto de deixar bem sinalizado qual texto compreende os comentários do revisor e qual texto compreende as minhas respostas. No caso dos comentários dos revisores, pessoalmente eu gosto de deixar em negrito e vou organizando os espaços das respostas para depois só incluir os meus textos. Mas, enfim, essa é minha preferência, né? E não há um modelo único, há apenas a regra. Fazer um documento, mais uma vez, organizado e claro. Faça com que seja fácil ao editor e ao revisor compreender bem as suas respostas. E agora é o momento de redigi-las, né? E quais são as principais orientações quanto a esse aspecto? Um aspecto vital que deve ser destacado é que as respostas devem ser item a item. E não pode só dizer corrigido, feito, ok. Pessoalmente, eu já recebi resposta dessa forma, em que eu atuei como editor ou revisor em diferentes revistas, e o que acontece é que possivelmente o artigo vai retornar ao autor, e isso implicará em perda de tempo. E em alguns casos mais rígidos, pode até mesmo levar à recusa do manuscrito por se entender que não houve um esforço dos autores em oferecer respostas adequadas aos pareceres. Então você deve explicitar, ser claro, se concorda ou não com o revisor. Se concordar, deve ser explícito sobre como fez para atender a solicitação. E se não concordar, deve apresentar bons argumentos para educadamente defender o seu ponto de vista. As mudanças, quando envolverem a inclusão de um parágrafo, por exemplo, podem ser mencionadas indicando-se a página e a linha em que houve a inclusão. E você também pode incluir esse novo texto dentro da carta-resposta, se for importante e o volume não for muito grande. Os manuais variam em relação a incluir ou não o texto alterado na carta-resposta. Mas um aspecto é consensual. Seja muito preciso sobre onde está o ajuste realizado. Eu, pessoalmente, gosto de uma carta-resposta autoexplicativa, com as alterações incluídas nela, pois isso torna mais fácil para o revisor e para o editor entender exatamente o que você fez sem ter que ficar alternando entre o manuscrito e a carta-resposta. Apenas quando as mudanças envolvem uma reformulação de toda uma seção ou parágrafos muito extensos, aí eu prefiro não incluir, obviamente, na carta-resposta, tá? Vai ficar muito grande. Um outro exemplo para reforçar esse ponto. Imagine que o revisor comentou que a sua discussão não é profunda o suficiente. Não basta você responder: a seção foi revisada e ampliada conforme solicitado. Em vez disso, o ideal é indicar: a seção foi ampliada com a inclusão dos parágrafos presentes nas linhas 12 a 28 da página 19 e nas linhas 7 a 21 da página 22. Contemplamos na versão reformulada tais e tais aspectos, incluindo uma discussão mais detalhada sobre tal ponto. Além disso, foram incluídas 4 novas referências, todas listadas a seguir. Isso é muito mais complexo. Outro ponto a considerar: às vezes o revisor solicita uma complementação ou explicação que, a seu ver, já está lá no texto. Ou ainda, pode ocorrer de o revisor interpretar de forma equivocada, isso acontece, o que foi feito, e te questionar sobre isso. Caso isso aconteça, significa que o revisor está errado? Talvez, mas não necessariamente. Considere que algo que pareça claro para você pode não estar evidente para o leitor. Por isso, avalie se há trechos que podem ser melhorados, aprimorados, se a redação não está ambígua, confusa, ou se é necessário adicionar informações para deixar o texto mais fluido, mais claro. O não entendimento de algum trecho por parte do revisor pode ser um sinal de que talvez o texto precise ser melhorado. Caso seja isso mesmo o caso, agradeça na carta-resposta, indique que o texto foi ajustado para melhorar a compreensão e então colhe o novo texto. Terceiro ponto: os pareceres que você receber possivelmente terão muitos comentários. Com alguns você vai concordar e com outros não. Nas discordâncias, selecione os pontos em que é importante e necessário manter a sua posição e aqueles em que é possível ser flexível. Por exemplo, se o revisor sugerir reescrever uma frase que, na sua opinião, já está adequada, avalie se a mudança comprometeria o texto, conflitaria com algum pressuposto seu. Se não comprometer, considere atender a sugestão. Como diz o ditado, escolha bem as suas batalhas. Mas, se você acredita que a alteração prejudicaria o manuscrito, explique educadamente isso, e o seu ponto de vista e o motivo de não realizar a modificação, sem problemas. Em resumo, identifique com critérios os pontos em que deseja discordar e sustente bem a sua posição neles. Para o que não afetar negativamente o texto, não ferir conceito, mostre disposição em ajustar. Em geral, você deve evitar dar a impressão de que não se importa com as sugestões que recebeu, mesmo as menores. Vamos lá, um quarto aspecto. Já comentei há pouco, né? Mas eu resolvi abrir um comentário especial
para destacar que é muito importante ser educado na carta-resposta. A contribuição do revisor, lembre-se, é voluntária e ela faz parte de uma comunicação que nós temos na comunidade científica em que todos analisam os trabalhos dos pares. Assim, quem escreveu o parecer gastou várias horas do seu dia para lhe dar um retorno sobre o seu manuscrito. O mesmo acontecerá com esse revisor quando ele enviar um manuscrito para publicação enquanto autor. Então é um pacto que a gente tem. E essas horas gastas por um revisor são investidas por pessoas outras que não para ele, né? Então, às vezes ele pode ser menos construtivo, pode ser menos polido, até mesmo grosseiro. Mas na resposta sempre tente manter um tom cordial, educado, concordando ou não com os apontamentos. Agora, um último aspecto. Eu já recebi algumas cartas-resposta em que os autores justificavam não alteração no resumo, alguma parte no texto, porque fazendo isso ultrapassaria o número de palavras permitidas pela revista, ou então de tabelas, imagens aceitas. Ora, caso a sugestão do revisor, validada pelo editor, seja coerente e importante, cabe aos autores viabilizar alguma forma de incorporar isso na nova versão do texto, tá? Cabendo nas normas da revista. Mais uma vez, é preciso bom senso, mas certamente uma resposta de não atendimento a um ponto, dizendo porque extrapolaria o número de palavras, não é uma boa estratégia, tá? Não faça isso. Em resumo, se você chegou até a fase de receber os pareceres com oportunidade de apresentar o texto, não perca essa oportunidade. Na maioria das revistas, uma menor proporção de manuscritos chega a essa fase, tá? Só 15, 10%. E uma resposta apropriada, completa, educada, bem embasada, bem justificada, vai potencializar muito a sua chance de publicação. Tá? Eu já fiz um parecer uma vez em que o número de páginas ficou superior ao meu próprio artigo, foi super trabalhoso. Mas foi interessante também, me ajudou a estudar, a pesquisar mais. Isso é exceção, mas acontece, tá bom? Então não se esqueça de se esforçar bastante, fazer uma boa carta-resposta, que isso vai lhe ajudar bastante a ter êxito na publicação científica.